A janela de transferências do Internacional não se trata apenas de chegadas de jogadores, mas sim de possíveis saídas. E o primeiro nome que surge com mais força para deixar o estádio Beira-Rio é de Thiago Maia, que desperta o interesse do futebol norte-americano. Quero falar também sobre o valor colocado por Vitor Gabriel e um zagueiro que está se despedindo do Inter sem sequer jogar. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem algumas questões para tratar aqui do Internacional, mais uma semana começando, então desejo a você que está aqui me acompanhando logo nesta manhã de segunda, uma ótima semana, né? Mais uma semana sem o Internacional, mas enfim, né? Toda aquela energia positiva para que o Inter volte bem, né? Que a gente consiga sair da situação em que estamos dentro do Campeonato Brasileiro e a mente fresca, né? Assim como as pernas para ir longe, né? Na Copa do Brasil, na Libertadores, enfim, né? Muita coisa para rolar ainda. Eu quero atualizar, né? Tudo que eu consegui apurar sobre o Internacional nesta manhã, em nome da Gigante Veículos. O teu carro novo tá lá, te esperando, aquele seminovo com cheirinho de novo, as melhores condições. Bora começar a semana com um carro novo na garagem, te dar esse presente, realizar esse teu sonho. Então bora lá, no @Gigante Veículos no Instagram ou, né, aqui no link que eu estou deixando para você na descrição, é o WhatsApp da Gigante, conversa com o Rafa e toda a turma, eu tenho certeza que tu vai ter um pronto atendimento e obviamente, né, vai conseguir achar aquele carro ideal, independente do modelo e do momento, né, de vida que tu esteja levando neste momento, tá certo? Gigante Veículos, meus parceiros, que oferecem, né, este conteúdo que vai falar sobre Thiago Maia. Informação do meu colega, repórter, né, meu parceiro Lucas Dias, né, no canal dele aqui no YouTube. Nem vou recomendar, né, para que vocês se inscrevam lá, porque eu tenho certeza que vocês já são inscritos no canal do Lucas Dias, de que um clube da Liga Americana, né, da Major League Soccer, tem interesse e mais do que isso, tem uma negociação aberta para levar o Thiago Maia aqui do estádio Beira-Rio. A verdade, gente, é que o Thiago Maia é hoje um problema para o Inter na questão financeira. Na questão de campo, é óbvio que a gente tem expectativa, né, de que ele retome o grande futebol que teve no Santos, que teve no Flamengo, que teve no Lille, no próprio Inter, né, no segundo semestre do ano passado, por mais que neste ano, né, a gente não tenha visto o mesmo nível de atuação, e aí pode ser algo individual ou pode ser algo, né, coletivo em relação ao Thiago, porque hoje ele é reserva do Bruno Henrique, que também é um jogador extremamente contestado por uma parcela da torcida. Os números do Thiago Maia esse ano são 23 jogos, né, 15 como titular, 1 gol e 2 assistências. O gol foi marcado na derrota para o Corinthians por 4-2. Ele faz o gol que naquele momento é o gol da virada do Internacional. E as 2 assistências são contra o Maracanã para o gol do Oscar Romero, né, o terceiro gol do Inter, e uma contra o Sport Recife, né, o gol do Gustavo Prado, no empate em 1-1. Só que o Thiago Maia, né, ele é um problema no extracampo, porque o Inter ainda não pagou o Flamengo os 4 milhões de euros. Então o Inter tem esta pendência financeira, né, que breca alguns investimentos do clube, e o Thiago, num determinado momento nessa temporada, perdeu o foco no Inter, né, muito por conta da negociação com o Santos, que começou antes mesmo, né, da pré-temporada iniciar. Ele ficou aqui, depois viajou, mesmo quando, né, todo o departamento de futebol do Inter alertou para que ele não viajasse, para que ele não fosse até Santos, onde ficou lá sem ser anunciado pelo Peixe. A negociação não fechou, ele teve que voltar a retomar o seu espaço, pedir desculpa aos companheiros e tentar uma vaga no time. O que aparenta agora, gente, é que há um clube, né, da Liga Americana interessado nesse jogador. Já ouvi diversos nomes, tá? O nome mais forte que eu vi foi do Orlando City, mas eu não tenho essa confirmação ainda de que de fato é este clube que está negociando a contratação do Thiago. O que eu posso dizer aqui para vocês é que o Inter, para liberar o Thiago Maia, exige a mesma coisa que exigiu ao Santos, que este clube pague o Flamengo, assuma essa dívida com o Flamengo e que o Inter seja ressarcido de alguma forma pelo jogador por uma valorização que ele teve, né, quando saiu de lá do Flamengo, onde era reserva, para vir ao Internacional. Então, né, vamos ficar atentos a esta novela que deve se avizinhar aí nas próximas semanas para que o Thiago Maia deixe o estádio Beira-Rio. Faço só uma ressalva, tá?
o vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, na última quinta-feira, concedeu uma entrevista ao Vozes do Gigante e falou, né, que muitas vezes, né, negociações surgem com nomes que não são especulados, ou os mais hypados, vamos dizer assim, né, Wesley do América do México, o próprio Vitão, né, que é um jogador que a gente sempre projeta saídas. Então o Thiago Maia pode vir a ser, né, um jogador a cumprir o orçamento de vendas do Inter, sem que o prejuízo técnico, né, seja tão grande, visto que o Inter busca já um camisa 8 e hoje, né, o Thiago não é bem um titular habitual do Roger Machado. Então, Thiago Maia na mira dos americanos. Outro jogador que está na mira do mercado é Vitor Gabriel. A gente já vem tratando sobre ele aqui, mas a central da Toca, né, que é tocada lá pelo Samuel Venâncio, né, um repórter mais bem informado de Cruzeiro, ele trouxe os valores que o Inter está pedindo pelo Vitor Gabriel. O Inter, né, que está exercendo o direito de compra deste jogador na casa aí de 500 mil dólares, né, o Inter vai pagar aí cerca de 2, 3 milhões de reais para ficar com 50% do Vitor Gabriel, negocia, né, junto ao clube pernambucano a compra de mais 20% do passe, então ficaria com 70%, e o Inter está estipulando, né, o valor ideal de venda do Vitor Gabriel, 10 milhões de euros. Então o Cruzeiro, né, que buscou maiores informações, ouviu isso. Se a gente for converter para a nossa moeda, estamos falando de 64 milhões de reais. O Inter, como tem direito a 50%, ficaria com 32 milhões. O Sport ficaria com outra parcela. Se o Inter conseguir, né, ficar com 70%, o Inter ficaria com 44 milhões e 800 mil reais. Por acaso, né, venda o Vitor Gabriel pelo valor, né, pedido, 10 milhões de euros. O Cruzeiro, neste valor, né, de 10 milhões de euros, não vai avançar, né, na contratação desse atleta, por mais que ele seja admirado pelo técnico português Leonardo Jardim, né, o Cruzeiro está buscando um jogador para o setor, tem o investimento, né, da SAF, mas, né, 10 milhões de euros está fora de cogitação. Então, o Vitor Gabriel, aparentemente, fica no Inter, né, tem outros clubes da Europa que estão observando, mas ainda nada concreto. Então, ele está se recuperando de uma lesão sofrida justamente no duelo contra o Maracanã no segundo jogo da Copa do Brasil. Então, perdeu alguns jogos já desta temporada. O Juninho acabou entrando no seu lugar, mas o Inter ainda conta, né, que ele vai estar apto para os duelos, né, decisivos aí das Copas, tanto do Brasil quanto da Libertadores da América. Quem não deve estar é Kaique Rocha, né, que está buscando um novo clube. Foi oferecido para diversos clubes já do Brasil e da Europa. Ele está muito insatisfeito aqui no Inter, não porque o Inter não presta, ou porque ele não joga. Né? O Kaique Rocha, né, que foi contratado com um contrato definitivo, né, até dezembro de 2026, tem apenas 14 minutos como jogador do Inter nessa temporada. Foi no jogo contra o Brasil de Pelotas, ainda na fase classificatória do Campeonato Gaúcho, o Inter venceu por 3-0 e naquele momento ele entra no lugar do Rogel, né, que teve uma situação clínica. Então o Kaique Rocha, né, que veio contratado para ser uma aposta, né, para compor o grupo, né, no Inter está perdendo espaço e deve também deixar o clube, não numa venda, né, afinal a gente sabe, né, que ele não está jogando, é difícil ser uma venda muito grande, vem de um rebaixamento com o Atlético Paranaense ano passado, mas, né, deve deixar o Inter em busca de um novo desafio. Então, o mercado está voltando, o Kaique deve estar deixando o clube nesta janela. Tá certo? Quero lembrar, né, que segunda-feira ainda de 3 jogos do Super Mundial de Clubes. Ontem tivemos um bom jogo, né, um empate de 0-0 entre Porto e Palmeiras, a vitória, né, com goleada do PSG contra o Atlético de Madrid. E hoje tem 3 jogos, tá? Chelsea contra o Los Angeles FC, tô apostando no Chelsea. Boca Juniors e Benfica, aqui um jogo curioso, tá? Para mim no mesmo nível entre Palmeiras e Porto, mas acho que o Benfica leva melhor. E o Flamengo também estreia à noite contra o Esperance da Tunísia. Aqui acho que o Flamengo vai acabar ganhando. Então, Chelsea, Benfica e Flamengo são os meus palpites lá no site da KTO, kto.bet.br, é minha parceira. E lá você está convocado, né, para fazer parte da Liga do Milhão, que premia, né, todos os dias os melhores apostadores do Brasil. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!